Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Cunha, engenheiro ambiental e um dos fundadores da Organice Compostagem Urbana. E antes de tudo, queria agradecer à Secretaria de Meio Ambiente de Guararema pela oportunidade de falar de um assunto tão importante que é a compostagem. Hoje eu venho falar para vocês aí um pouco da técnica de como que funciona a compostagem, o que é e como que a gente pode reproduzir a compostagem dentro das nossas casas ou até em espaços bem grandes. Então eu vou falar um pouco como que funciona, as técnicas e o que é a compostagem. Bom, a compostagem é uma técnica utilizada para acelerar, otimizar a decomposição dos resíduos orgânicos. Então a gente tem a fração do resíduo orgânico seco e a fração do resíduo orgânico úmido. Então a compostagem é a técnica que reúne esses dois tipos de resíduos orgânicos e otimiza a sua decomposição para gerar composto orgânico, que é considerada uma das melhores terras para a gente colocar nas nossas plantas. Bom, e como fazer a compostagem? Bom, a compostagem ela é feita há milhares e milhões de anos pela natureza, mas para a gente poder fazer ela em meio urbano, a gente precisa de técnicas. E essas técnicas elas são diversas. E aí o que vai depender das técnicas? A quantidade de espaço que você tem, a disponibilidade de recurso de material seco orgânico, e também a produção de quantidade de resíduo orgânico do espaço, né? Ou aquela que você quer compostar. A quantidade de resíduo orgânico pode ser da sua casa, ou você pode trabalhar com a compostagem, né? Que é o caso da Organice, que faz a compostagem urbana, né? De pessoas que desejam compostar e não conseguem compostar em casa por N motivos. Então a Organice consegue prestar esse serviço para essa pessoa que deseja continuar e fazer a compostagem. Então, sabendo disso, a gente vai ter alguns fatores aí que toda técnica ela precisa ter. Então a gente vai ter que controlar a umidade e relação carbono-nitrogênio. Então nitrogênio, a fração de nitrogênio dentro desse processo é o resíduo orgânico úmido, que é esse daqui, ó, a casca de frutas, restos de legumes, verduras, tudo que é descascado, tudo que sobra nessa parte de hortaliças, ele é a nossa fração de nitrogênio. Pode compostar arroz, carne, restos de arroz, feijão processados? Pode, mas depende da técnica. Então é por isso que é importante a gente caracterizar o nosso resíduo orgânico antes de escolher a técnica que a gente vai utilizar para compostar. E aí, sabendo que a gente tem a fração de nitrogênio, a gente precisa equilibrar essa fração com o carbono. Eu utilizo maravalha, que é madeira triturada, né, de galhos ou troncos de árvores que foram podadas ou suprimidas, mas também pode ser utilizado serragem, mas lembrando que a serragem ela precisa ser sem química, então ela não pode vir com verniz, ela não pode vir com cola, ela não pode vir com nenhum tipo de tratamento químico para madeira. Resto de folhas secas e também poda de grama, então quem tem jardim em casa precisa periodicamente podar a grama, e essa palha que sobra da poda da grama é perfeita para compor essa parte de carbono. O carbono, o que ele faz dentro do processo? Ele, além de regular a umidade, né, além de ele absorver a quantidade de água presente no resíduo orgânico proveniente de restos de legumes, verduras e frutas, ele também dá porosidade. Então, o oxigênio ele precisa passar por todo o processo para que fungos e bactérias, e é essa galera que faz todo o trabalho para a gente inicial, para que eles consigam crescer, se desenvolver e também decompor todo esse resíduo, tanto o seco quanto o úmido. Então, a gente dá condições para que fungos e bactérias consigam se proliferar e eles começarem a degradar esse resíduo para a gente. Bom, falando um pouco sobre as técnicas de compostagem, aqui a gente tem um modelo de compostagem que é o formato em leira. E o que significa? Significa que os resíduos orgânicos úmidos e os resíduos orgânicos secos, eles são empilhados como se fossem camadas, né?
em formato de lasanha, sanduíche, e isso vai se elevando até chegar a uma altura que é confortável para o nosso trabalho. Então é um sistema onde a gente tem uma grande quantidade de espaço, né? Então você pode perceber que aqui, onde a gente faz a compostagem, a gente tem um grande espaço, né? E a leira, esse tipo de compostagem, ele consegue receber bastante volume de resíduo. Então é para pessoas que produzem bastante volume de resíduo e consigam ter um espaço para poder compostar. E aqui nesse processo, se a gente for chegar um pouco mais perto, a gente consegue perceber que toda a leira ela é coberta pela maravalha, que é esse tipo de material, que são as podas de árvore, que acabam sendo suprimidas dentro da cidade ou até podadas, né? Então árvores que acabam caindo, árvores que são podadas, acabam sendo triturados seu tronco, seus galhos, e eles viram um material riquíssimo aí para controlar a umidade. E aí se a gente for revirar a leira, a gente consegue perceber aí a mudança de coloração, né? A gente já consegue ver fungos e bactérias sendo desenvolvidos aqui. Então um pedaço de mandioca onde ele já tem fungos e bactérias fazendo o trabalho de decomposição. Esse modelo aqui de compostagem, ele é um modelo para receber grandes volumes, né? E ele depende também do espaço disponível para se compostar. Bom, aqui a gente tem um outro tipo de técnica de compostagem, feito numa caixa d'água de 2.000 litros. Essa técnica, ela permite que a gente consiga receber, né, recuperar, armazenar o líquido gerado no processo de compostagem. Então aqui a gente consegue coletar o biofertilizante, que é esse líquido gerado no processo de decomposição natural, né, da compostagem. E aqui a gente consegue ter mais um subproduto aí do processo. É um baita fertilizante químico, né, químico e mineral, de forma orgânica, só que ele é extremamente concentrado. Então o que a gente precisa fazer é uma diluição. Então é 1 litro de biofertilizante para 10 litros de água. Então uma diluição de 1 para 10, a gente tem aí um biofertilizante para colocar nas nossas plantas. E nessa parte aqui de cima, a gente tem aí a deposição, né, desses resíduos orgânicos junto com os resíduos secos. Então a gente consegue perceber, esse é um processo já um pouco mais de tempo na decomposição. Então a gente consegue perceber aí fungos e bactérias se desenvolvendo nos resíduos, né? Então ele já está com uma temperatura mais elevada, né? A gente consegue perceber que ele tem uma grande evolução aí nos fungos e bactérias pelo seu tempo de compostagem. É um pouco mais velho, podemos dizer assim, do que a compostagem feita nas leiras que eu acabei de mostrar. Nesse processo a gente precisa revirar. Todos os processos precisam de oxigênio. Como é um processo fechado, né, dentro de uma caixa d'água, acaba não tendo a oportunidade de aerar a forma que precisa. Então, um dos malefícios desse tipo de sistema é que ele pode ter um cheiro um pouco desagradável por causa do excesso de metano gerado no processo. Então, quando acontece a decomposição sem presença de oxigênio, acaba liberando metano, o que traz um odor um pouco forte. Então, é importante que a gente entenda quais são os processos e as técnicas que a gente quer utilizar para compostar. E isso vai nos dar as opções para que a gente consiga trabalhar. Então, sabendo que esse é um método que é difícil da gente compostar e revirar, e pode trazer um cheiro desagradável, talvez ele não seja uma boa opção para que tenha em local um pouco mais confinado. Como aqui eu tenho uma área mais aberta, ele não incomoda tanto. Uma outra questão eu consigo aumentar a quantidade de matéria seca para diminuir bem rápido essa questão da umidade, e isso também ajuda a controlar um pouco o odor. Aqui a gente tem o resultado final do processo de compostagem, que já é o composto orgânico. Então aqui ele passou por um processo de peneiramento, né? Então ele foi peneirado e resultou-se nisso, né? Então um substrato extremamente rico, né, para
de matéria orgânica, né, de micro e macronutrientes e até das questões biológicas do solo. Ele é muito especial e tem aí uma quantidade magnífica aí de vida para que as plantas consigam desenvolver e crescer de uma forma saudável. Lembrando que a gente pode usar ele dessa forma, né? Desse jeito, não precisa misturar com outro tipo de terra. Tem gente que pergunta se é muito forte. Não tem problema eu plantar as minhas mudas apenas nesse substrato. É um substrato extremamente estabilizado, ele passou por um processo de umificação e de pausa, né, de tempo para ele poder se estabilizar. Então ele não queima as plantas. Só que ele é um material riquíssimo e talvez as pessoas não tenham uma disponibilidade muito grande desse material. O que acaba, as pessoas acabam misturando com outro tipo de terra para render um pouco mais. Então é por isso que acontece essa mistura. Mas esse material é um material que já está pronto para qualquer tipo de plantio. É isso, minha gente. Isso foi um pouco sobre o que é compostagem, como que a gente faz compostagem. Só que o mais importante de tudo é da gente definir as técnicas e os processos conforme as necessidades dos espaços. Então, compostagem urbana é da gente poder entender como funciona os espaços e como que a gente pode interagir com eles através de técnicas da compostagem. Então, se a gente tem espaços pequenos, a gente tem técnicas que a gente consegue compostar. Se a gente tem espaços grandes, a gente tem outras técnicas também. Então, sempre é possível. Antes de tudo, que a gente entenda os espaços para a gente poder intervir de uma forma bacana e que isso não seja uma intervenção ruim, que trazem malefícios para o espaço. Bom, sobre compostagem, a gente tem assuntos muito amplos, né? Isso é um pouco do que eu posso ajudar vocês a entenderem sobre o processo. Eu vou deixar o link e o Instagram da Organice para que vocês que queiram saber mais como funciona o projeto aqui em São José e tenham alguma dúvida sobre compostagem, entrem em contato com a gente. É isso. Até mais. Tchau, tchau.